Bom dia. Vamos começar nosso estudo, né? Fazer nossa oração. Vamos nos conectar com a espiritualidade. Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, que nos auxilia, que nos ajuda todo dia nesse estudo. Agradecido também pela presença desses nossos irmãos que vêm aqui assistir, presenciar esse estudo. Outros são trazidos pela espiritualidade. Quero agradecer muito a presença de vocês. Quero agradecer por tudo que tem acontecido comigo na minha vida. Sei que os momentos difíceis que passei foi para aprendizado, mas estou vendo que agora as coisas estão melhorando, a minha vida está tomando rumo. E agradecer sempre, que é o mais importante, ter gratidão. Sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Bom, então vamos continuar aqui na pergunta 436, né? 436 pergunta assim: o sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto em que se acha o seu corpo ou do que está a sua alma? Aí ele responde: por que esta pergunta? Desde que sabe-se a alma quem vê e não o corpo. Então, a gente sabe que é o espírito que vê, a alma que vê. Então, quando ele está no estado sonâmbulo, como é ele mesmo que vê, aí nós chamamos de alma, né? Porque está encarnado, a pessoa ainda está vivo. Não? Então, esse espírito está lá no plano espiritual. Ele que está vendo o corpo que está ali deitado, não está vendo nada, que está vendo é o próprio espírito. Então, isso é básico, né? O espírito que tudo vê, só que ele, como está no estado sonâmbulo, que é ele mesmo que está lá, então ele acha que é o corpo que está vendo, não é o corpo, é o espírito, tá? E na 437 ele pergunta assim: pois que o que se dá nos fenômenos sonâmbulos é que a alma se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio e do calor existente no lugar onde se acha sua alma, muitas vezes bem distante do seu invólucro, né? Aí ele responde: a alma em tais casos não tem deixado inteiramente o corpo, conserva-lhe presa pelo laço que os liga e que então desempenha o papel de condutor das sensações. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra, por meio da eletricidade, esta constitui o laço que lhe liga o pensamento. Daí vem que confabula como se estivesse ao lado uma da outra. Então, olha só, as pessoas precisam entender que a pessoa, quando está viva, está nesse estado sonâmbulo e seu espírito tem a liberdade de ir aonde for. Como ele ainda está vivo, ainda existe o cordão prateado. O que esse cordão prateado faz? Ele está ligado ao corpo. Então eu posso imaginar agora que eu estou na Groenlândia, muito frio, mas muito frio. E se eu não estiver no estado sonâmbulo e for à Groenlândia, né, eu vou sentir frio. Por que eu vou sentir frio? Porque o meu espírito que está lá, eu estando lá e o meu corpo aqui, esse laço condutor vai me trazer a sensação de frio. Não que o espírito sente frio. O espírito sente frio, o espírito pode atravessar fogo, pode atravessar água, pode fazer o que quiser, que o espírito é imortal, né? Mas ainda como está ligado a um corpo, né, há essas sensações. O mesmo ocorre quando há o desencarne. Pô, mas você fala assim, como é que o espírito se apresenta falando que está com muita dor, que o espírito está vendo o seu corpo sendo corroído dentro do caixão? É porque ele, pelos seus sentimentos do que fez, né, ele ainda fica conectado ao seu corpo. Porque não é só esse laço prateado, né, que é rompido imediato. O laço prateado é o que te diz que você é espírito urgente. Esse é cortado imediato. Esse laço já não existe mais. Mas existem outros laços que nos ligam ao nosso corpo, né? Se você for um sentimento de culpa, né, uma coisa que você fez, um sentimento de raiva, de vingança, isso você continua conectado no seu corpo, principalmente se você fez um suicídio. Se você fez um suicídio, você tem ainda um esfruído vital dentro do seu corpo. E você, por exemplo, se você veio viver para 80 anos, se você se suicidou com 20,
você tem energia ainda naquele corpo para mais 60 anos. E essa energia, esse fluido, fica dentro, fica ligado, né, a esse espírito durante 60 anos. Então você fica naquele suicídio repetitivo durante 60 anos até se esgotar essa energia para você sim ser resgatado e ser levado. Aí vem a equipe de Maria, né? Vem a equipe de Maria que faz esse resgate, que Maria é que toma conta do Vale dos Suicidas, desses suicidas. E ela vem com a sua misericórdia, com o seu amor e resgata esses irmãos. Então vocês precisam entender que não é só o laço prateado que é rompido, tem outros laços, nós temos muitos laços. Então é uma equipe que vem para desligar no momento, né, do desencarne. Eles vêm desligando pontos por pontos, mas tem pontos que está tão endurecido, que ele não consegue desligar. Então esse espírito, quando vai para o outro lado, tem essas sensações, ok? Aqui na 438, ele pergunta assim: o uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no seu estado do seu espírito depois da morte? Ele responde: o muito como bom ou mau uso que o homem faz de todas as faculdades com que Deus o dotou. Ou seja, gente, você usou mal aqui o seu dom, com certeza você é responsável por algum jeito que você fez lá do outro lado. Então você precisa entender que quando você pratica as coisas boas aqui, faz as coisas certas, quando você passar para o outro lado, né, seu espírito vai estar mais leve. Você vai conseguir se conectar com aquele espírito que vem nos resgatar. Agora, quando você pratica o mal, né, você está numa frequência ruim, não é que os espíritos bons estão lá para te resgatar, não. É que você não consegue ver porque você não conseguiu entrar na frequência dele. De tanta maldade, de tanta raiva, de tanta vingança que você está, você não consegue ver. E os irmãos estão ali do seu lado, tentando resgatar, né? Então, a gente precisa entender que nós temos que praticar. Eu sei que é difícil, porque nós estamos aqui no mundo corporal, nós estamos numa parte onde tudo nos acontece, há muita maldade, há muita inveja, muita raiva, né? Muita desumanidade, né? Então, mas a gente precisa, nós precisamos fazer o máximo para errar o menos possível. Porque errar todo mundo vai errar. Não adianta dizer que é santo não, que não é santo não. Todo mundo vai errar, né? Mas o que nós precisamos entender é que nós podemos sim mudar a frequência. Se nós erramos, vamos entrar em oração, na oportunidade de pedir desculpa à pessoa, né? Pedir perdão, desculpa, o que for, mas de coração. Não é só da boca para fora, não. Então nós temos que nos entregar, né? Fazer as coisas certas. Vamos agradecer aí essa oportunidade que nós tivemos de aprender, e esses nossos irmãos que estão do outro lado ainda precisando de ajuda, que eles se conscientizem que tem que mudar a frequência, tem que mudar o padrão vibratório deles, que a espiritualidade de luz está perto deles para poder resgatá-lo. Basta ele consentir. Ok? Então vamos fazer nossa oração. Obrigado, bom Espírito, obrigado pela ajuda que vocês sempre nos dão, obrigado por esse trabalho que é feito aqui, esse estudo, né? Para poder fazer um pouco de esclarecimento a esses nossos irmãos desencarnados e também encarnados. E com isso eu também continuar estudando, continuar praticando, né? Tentar minha modificação, que eu reconheço que eu sou uma pessoa bastante difícil, mas estou procurando melhorar sempre, né? Então, muito obrigado por essa oportunidade. Sendo assim, damos término do nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.